O Arão foi negociado com o Fenerbahçe e está dizendo adeus ao Flamengo. Mas eu pergunto para você, o Arão está indo tarde? Fica aí que depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. Calma, corneta. Fala, corneta, tudo bem com você? E aí? Bom, eu preciso fazer uma pergunta para você. É possível dizer adeus para o Willian Arão sem ser de forma raivosa? E por que eu estou falando isso contigo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente recebeu a notícia agora de que o Willian Arão foi negociado com o Fenerbahçe, pedido lá pelo JJ. E tem pipocado aí na internet várias postagens de pessoas muito raivosas, criticando muito a saída do Willian Arão, né? Criticando o jogador em si, a história do jogador, e dando graças a Deus por ele estar indo embora. Então eu preciso dizer a você e fazer essa pergunta: será que a gente dá para encerrar um ciclo sem ser de forma raivosa? Mas antes da gente responder isso, eu queria pedir para você para se inscrever aqui no canal, para de antemão deixar o like aí e também compartilhar esse vídeo. E já vou falando, aviso de polêmica. Sim, muito provavelmente, se você não gosta do Willian Arão, eu vou falar algumas coisas aqui que você vai ficar chateado comigo. Mas tudo bem, eu não estou aqui para mudar a sua opinião, eu estou aqui, na verdade, para colocar a minha. E se você puder me ouvir, eu vou ficar muito feliz. Se você discordar de mim, não tem problema, é só você ir ali embaixo ou colocar ali nos comentários o que você acha. Então vamos falar sobre o Willian Arão, vamos falar sobre o Thamal Arão. Primeiramente, a gente precisa falar da passagem do Arão no Flamengo. Bom, foram ali 7 temporadas, 377 jogos. Daí eu já te pergunto, quantos jogadores, né, passaram tanto tempo no Flamengo e atuaram em tantas partidas? Eu duvido que você me responda isso de cabeça sem dar aquela procurada ali no Google. Outra coisa, quantos gols o Arão fez? 35 gols jogando como meio-campista, jogando como zagueiro, jogando como volante. 35 gols. Eu te peço mais uma vez para você fazer uma lista de atacantes que jogaram no Flamengo e que fizeram 35 gols. Outra coisa, quantos títulos o Arão ganhou? Sim, o Arão ganhou 10 títulos pelo Flamengo. São eles: 2 campeonatos brasileiros, 2 Supercopa, 1 Libertadores da América, 1 Recopa Sul-Americana e 4 campeonatos carioca, inclusive o tricampeonato que a gente ganhou. Eu mais uma vez vou te perguntar, você poderia me dizer que jogador teve essa quantidade de títulos recentemente no Flamengo? E mais uma coisa, no período todo que o Arão jogou no Flamengo, 15 técnicos assumiram o comando do time profissional, do time principal. E sabe com quantos deles o Arão foi titular? Os 15. Ora, será que você que está aí do outro lado saca mais de futebol do que os 15 treinadores, incluído entre eles Jorge Jesus, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Domenech Torrent, Reinaldo Rueda, Maurício Barbieri, Zé Ricardo, Paulo Souza e por aí vai? Será que você é tão arrogante a ponto de achar que só você sabe de futebol e que esses 15 treinadores não sabem de nada e colocaram o Arão ali porque o cabelo dele é legal, porque ele é um cara bacana de grupo, Por quê? Fica a pergunta. Bom, então para tentar responder a tantos porquês, vamos falar rapidamente aqui algumas características do Arão. Primeiro, característica tática. O Arão tem a capacidade de jogar como primeiro volante, como segundo volante, já jogou em algumas situações, e não poucas, como zagueiro. De cara nós já falamos de um jogador bastante versátil, né, para as características, né, dele e algo que você não encontra hoje em dia com facilidade. Segundo, características técnicas. Sim, o Arão
Ele não é um jogador primoroso pela técnica, ele nunca ficou ali conhecido por ser um volante extremamente técnico, é verdade. É verdade também que o Arão já teve algumas deficiências táticas ali, a gente já tomou alguns gols em cima do Arão, é verdade. Por exemplo, o gol ali da Libertadores, lá na final contra o River, o primeiro gol do River foi nas costas do Arão, mas eu também lembro que foi nas costas do Gerson e que foi nas costas do Felipe Luiz, mas você só quer criticar o Arão. Bom, mas você tem raiva do Arão e você provavelmente deve ter motivo para isso. Se a gente fosse fazer aqui uma lista da quantidade de vezes que o Arão falhou, eu tenho certeza de que a gente conseguiria listar aqui umas 5 ou até 10 ou 15, quem sabe. É verdade. Mas qual jogador não falhou? Qual jogador com tantas temporadas não falhou? É preciso que você faça ali uma lista comparativa e seja honesto e me dizer que se o Arão é tão ruim assim, quem é tão bom quanto o Arão, né, que jogou ali tantas temporadas e conseguiu entregar a quantidade de desempenho de rendimento comparado ao Arão? Eu lembro que a gente já teve ali o Cuéllar, que já foi embora, a gente já teve ali tantos outros jogadores no meio-campo que já foram embora e você fica aí endeusando esses caras. Tem gente que endeusa o Cuéllar, tem gente que gosta ali do... Então sim, o Arão não é perfeito. Você tem razão, você que não gosta do Arão, você tem razão, o Arão não é perfeito. Mas que jogador é? Quem é? Você é perfeito? Será que você consegue acertar tudo o tempo todo? Muito provavelmente você também erra. Muito provavelmente você também erra na sua vida profissional. Mas a gente tem um rigor para cobrar as pessoas de uma forma muito grande. E aí a gente precisa se perguntar por que a gente tem tanta raiva do Arão? Por quê? Bom, vamos tentar aqui entender um pouquinho. Primeiro, o Arão, ele teve uma passagem ali, né, que a gente acha que pode dividir entre antes do JJ e depois do JJ. E antes do JJ, o Arão era muito criticado, né? Muitas pessoas criticavam muito o Arão, mas ele era sempre titular com todos os treinadores. Mas ele era criticado. Aí veio o JJ, tamar o Arão logo no primeiro jogo ali na Gávea contra o Madureira e virou até meme. E o tamar o Arão se transformou no tá bem Arão. Várias vezes o Arão jogou muito bem com o Jorge Jesus e ele era titular absoluto daquele meio-campo do time histórico. É esse time aí que ficou para a história, o time de 2019, quer você queira ou não, tem ali a figura do Arão. Mas a gente continua cobrando muito. Depois do JJ, o time, né, ele caiu muito de rendimento, veio aí o Domenech Torrent, veio o Rogério Ceni, veio o Renato Gaúcho, veio o Paulo Souza e agora Dorival Júnior e o time não rendeu mais o que rendia com o JJ. E será que toda a raiva que você tem por o time não corresponder como antes você gostaria, será que você não canalizou isso tudo no Arão? E mais, muita gente, inclusive eu, vem aqui criticando a panelinha ali de 85, a galera antiga remanescente desse próprio time, como o Diego, né, o Diego Ribas, como o Diego Alves, como o Felipe Luiz, como o Everton Ribeiro e como o Arão. E aí, por ele estar nesse grupo remanescente, será que você também não canaliza a tua raiva para ele? Será que a raiva que você tem dos outros jogadores, ou até mesmo a raiva porque o time não consegue mais entregar aquele desempenho, você não está jogando tudo para o Arão? Eu não sei a resposta. Na verdade, quem tem que procurar essa resposta é você. Mas eu vou te levantar outros questionamentos. Por que tanta raiva do Arão? E aí eu te digo que em parte disso é culpa minha, é culpa sua. Tamanha raiva do Arão diz mais sobre a gente do que sobre o próprio Arão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive hoje uma sociedade muito raivosa.
A gente vive hoje uma sociedade sem memória, uma sociedade que perdeu a capacidade de construir ídolos. Talvez você não goste do Arão, e eu vou te falar mais uma vez, isso é lícito, não tem problema. Mas eu te garanto que se o Arão jogasse na década de 70, na década de 80, e ele entregasse essa quantidade de títulos, ele seria ídolo. Eu te garanto que em qualquer outra época, com a quantidade de títulos e com a quantidade de temporadas e de jogos e de gols que o Arão teve pelo Flamengo, ele sim seria ídolo, ele seria considerado ídolo. Mas por que nós vivemos numa sociedade tão raivosa? Eu acredito que, em parte, a gente pega essa raiva toda, esse amargor, pela imprensa. Quantos jornalistas amargos não estão aí colocando as suas vozes, os seus microfones e, hoje em dia, as suas palavras de forma tão amarga e você capta aquilo para você porque você gosta daquele jornalista. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Gostar de um jornalista não significa que você tenha que concordar com tudo que ele fala. Você pode discordar do que ele fala, não tem problema. Mas eu acho que a gente canaliza muito uma imprensa muito raivosa, uma imprensa muito espumante, que reage muito com o fígado. E aí você pega aquela raiva toda um pouco para você. E uma outra coisa que eu acredito que também influencia tamanha raiva pelo Arão é exatamente as redes sociais, a capacidade que a gente tem de compartilhar ideias e de compartilhar raivas. Aquele grupo do WhatsApp, aquele meme, aquela postagem no Twitter, aquele vídeo no YouTube, aquela postagem lá, aquela foto lá no Instagram. Você compartilha a sua raiva e a raiva ela acaba ganhando uma ressonância e aí aquilo ali fica muito maior do que de fato ele é, tanto para o bem quanto para o mal. E no caso do Arão, é claro, para o mal. Agora, uma outra coisa que a gente precisa se questionar, com a quantidade de jogos que o Arão tem pelo Flamengo, e a gente sabe que é um calendário extremamente pesado, o jogador fica muito mais exposto. O que eu quero dizer com isso? Antigamente você jogava ali uma vez por semana, você tinha uma quantidade limitada de competições, logo você aparecia muito menos, você era muito menos visto. Isso significa que você era também muito menos exposto a falhas, a erros, como também a atuações positivas. Só que quando a gente pega nos dias de hoje e você tem jogadores, e aí o Arão com 7 temporadas é uma vítima disso, você tem jogadores sendo expostos o tempo todo. A cada 7 dias ele joga 3 vezes. E é impossível você entregar alto rendimento, com essa quantidade de jogos em tão curto espaço de tempo. Logo, quanto mais o jogador atua, quanto mais ele aparece, mais suscetível também a erros esse mesmo jogador estará. E aí a gente precisa também observar que a região que o Arão atua, a região do meio-campo, é uma região do campo muito povoada, com muito menos espaço, com muito menos possibilidades de passes e que você fica muito mais suscetível também a erros. A gente viu vários erros do Arão em que ele precisava passar a bola, perdia a bola e aí acabava resultando em gol. Observe que eu não falei aqui nada que você não saiba. Eu, mais uma vez, não quero mudar a sua opinião. Eu só queria que você pensasse um pouco. Por que tanta raiva do Arão? Será que essa raiva não diz mais de você do que do próprio Arão? E aí, eu preciso mais uma vez te perguntar: é possível dizer adeus sem ser de forma raivosa? Bom, agora eu vou te responder. A minha opinião é que sim. É possível dizer adeus, é possível agradecer e desejar muito sucesso, sem ser de forma raivosa. Gosto do Arão? Gosto. Tenho as minhas implicâncias? Tenho. Mas nem por isso eu vou esquecer tudo que ele fez pelo Flamengo. E quando eu olhar para trás e, acredite,
eu já tenho 48 anos, já vi muito jogador do Flamengo atuar, eu te garanto que poucos entregaram o que o Arão entregou. Talvez a sua memória curta não te lembre, mas se você der um Google, você vai ver que poucos jogadores entregaram o que o Arão entregou. Arão, muito obrigado, sem ser raivoso. Adeus, sucesso no Fenerbahçe, sucesso lá com o Mister e obrigado pelos serviços que você prestou ao Flamengo. E sim, você honrou e muito essa camisa. Isso é o que eu acho. Se você discorda, coloca aí nos comentários. Valeu? Saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo.